Olá Brasil, Rio de Janeiro, que Deus venha abençoar a sua vida. Está no ar o programa Palavra Urgente, né? Para determinar a bênção, a vitória, para que você possa então ser feliz e alcançar o melhor. Quantas são as pessoas passando por lutas, dificuldades, desanima não, fica firme, Deus é contigo. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, que tem abençoado tantas pessoas, né? Através da Igreja Internacional da Graça de Deus, através do programa Show da Fé pelo Mundo, levando a boa palavra. Falando em boa palavra, o programa está recheado aí de coisas boas. Nós teremos um relato de fé, uma história real e verdadeira que vai abençoar muito a sua vida, vai dar um entendimento. E sabe o que as pessoas comentam? Que ao assistir o relato de fé, o testemunho, como vamos passar ainda daqui a pouquinho, a pessoa fala assim, poxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. E exatamente o que Deus ele quer que você entenda, de que você pode vencer também. E às vezes a pessoa ela para observar, e muitas são aquelas que comentam, eu vi o relato daquele senhor, o relato daquela senhora, e aquele relato lá era algo terrível. Estou passando por uma luta, mas a luta não é tão grande assim não. E às vezes a pessoa chega a dizer, eu fiquei até com vergonha de pensar em desistir. E feliz em ver o irmãozinho lá, que enfrentou uma situação pior e não desistiu. Então não desista, porque você pode vencer. Prepare o copo com água, porque daqui a pouquinho estaremos realizando uma prece, uma oração em seu favor, e Deus vai abençoar muito, muito, muito mesmo a sua vida. Falando em bênção e vitória, vamos ao relato de fé do Fernando Gomes, né? Que se deparou com um mal também que atormenta muitas pessoas, né? Muitas são as pessoas que são atormentadas pela questão do vício, pela questão do álcool, pela questão das drogas. A influência negativa é o primeiro passo, mas nós vamos falar no decorrer da programação. Conosco, na tela, o relato de fé. Desde criança, eu praticamente sempre fui criado num bar, né? Porque meu pai tinha um bar, eu sempre via o pessoal no bar lá bebendo, fumando, achei sempre bonito aquilo. E até com 5 anos de idade, onde foi a primeira vez que eu experimentei um cigarro na minha vida, né? Só que depois de um certo tempo, o cigarro já não via mais graça, mas a bebida, muitas vezes eu sempre queria estar sempre bebendo, eu sempre achava legal, eu fazia sempre um momento que ele não estava perto, um momento que ele não estava olhando. E minha irmã, ela também com 7 anos de idade, né, ela ia junto comigo pro bar e eu já estava nesse começo de cigarro e bebida e fui incentivando ela. Com uma curiosidade de sentir o gosto do cigarro, na minha vida acabou virando um vício. Depois, quando eu já tinha uns 15, 17 anos, uns 15 anos, eu já não queria mais saber de cigarro, porém a bebida eu continuei um tempo ainda, né? Até que em 2001 mais ou menos, como eu já tinha fazer o curso de eletrônica, um amigo meu que já trabalhava nessa área, ele me deu uma oportunidade de estar trabalhando com ele. E ele já era cristão, né? Eu era de uma denominação nada cristã e ele foi levando a palavra para mim. Observou como que iniciou a história do nosso amigo? Observou direitinho? Ele falou o seguinte, comecei assim meio que de uma maneira curiosa. E já observou que muitos começaram no vício do cigarro de uma maneira curiosa. E isso, na grande maioria das vezes, dentro da própria casa. Pastor, por que dentro da própria casa? Um exemplo, né? Às vezes a mãe, o pai, um tio fuma. Aí fala assim, meu filho, vai lá na cozinha e pega um cigarro lá e traz para mim. E muitas das vezes a criança curiosa, né, já acende o cigarro, já traz e o pai não pergunta, a mãe não pergunta como que você acendeu o cigarro. E ali já começa a despertar e o exemplo é tudo. É isso que precisamos ter cuidado, né? Assim também é na questão do álcool. Todas as vezes a família, né, alguém na família fala assim, você não pode beber, que isso não faz bem. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porém a pessoa tem praticado exatamente aquilo que ela adverte. Lá que ela orienta, ela diz, filho, não faz. Não, é o exemplo, é tudo. Nós vamos entrar nessa questão daqui a pouquinho. Por quê? Porque a sabedoria, ela faz com que a pessoa venha tomar a atitude acertada. E o que eu costumo dizer sempre na igreja é o seguinte, o que é sabedoria? É pôr em prática aqui o conhecimento. A pessoa ela tem um conhecimento, ela tem um conteúdo e ela põe em prática. E daí então ela vai ter um resultado. Você quer um resultado, quer ser feliz?
fica ligadinho, porque daqui a pouquinho vamos entrar no assunto, aprofundar um pouquinho e certamente você vai gostar, vai somar para a sua vida. Falando em gostar e somar para a sua vida, vamos à reportagem conosco na tela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, cerca de 2,6 milhões de mortes foram causadas pelo uso excessivo de álcool. Em entrevista, o rapper Macklemore revelou que começou a consumir bebidas alcoólicas ainda na adolescência. Anos depois, foi internado em uma clínica de reabilitação para tratar o vício. De acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, em 2021, aproximadamente 3% da população brasileira apresentava transtorno por uso de álcool. Essa patologia pode gerar sequelas como pancreatite, cirrose, anemia, osteoporose e câncer. E o vício vai destruindo a pessoa. E muitas das vezes ela não consegue abandonar, né, a questão da dependência química, porque tem a questão da abstinência, onde a pessoa ela decide, eu não vou mais usar tal coisa. E daí então o corpo, o organismo começa a reagir e a pessoa ela acaba voltando. E é necessário um apoio, não somente a questão do apoio da força de vontade, da determinação, do querer, mas também de familiares, de amigos, valorizando a vida, dizendo você pode, vai conseguir. Isso é importante também. Mas eu digo o seguinte, a boa palavra de Deus, a pessoa do Senhor Espírito Santo, ela é fundamental para nos fortalecer. Porque a Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu essa expressão em algum lugar? Exatamente, ela está na Bíblia, na palavra de Deus. E quando a pessoa ela alcança dessa bênção de Deus, ela passa a ter a condição de vencer vício, ela se torna livre. Falando em coisas boas, vamos entender um pouquinho mais? Vamos ao especialista? Conosco, na tela. Existe aquele indivíduo que a gente chama de etílico dependente, tá? Que é aquela pessoa que só funciona à base do álcool. Inclusive, até em alguns estágios, tem indivíduos que bebem literalmente o próprio álcool in natura, porque isso já é o grau da dependência. E nós temos aquele alcoolismo em que a pessoa ela se descompensa num evento, exemplo, familiar, não é? Gerando prejuízo aos relacionamentos, mas aquilo é dito como normal porque é um padrão que passa geracionalmente. A família tem o padrão da bebida e da desregulação. Então eu diria que o alcoolismo ele tem graus diferentes, prejuízos diferentes e que cada ser humano tem uma maneira diferente de processar isso. Então eu diria que existem níveis diferentes, mas a preocupação ela tem que ser única. Que não é normal, que não é saudável alguém associar a bebida a momento de anestesia emocional, que é o que leva o indivíduo ao processo da dependência do álcool. A gente sabe que a bebida, ela é neurotóxica, né? Ela altera as funções cognitivas, altera a percepção, não é? E o fígado, não é? Que faz todo o nosso metabolismo, sofre alteração nesse momento. Então, eu diria que a pessoa que começa a dar sintomas, ok, de um possível alcoolismo ou de uma possível intoxicação, é uma dor de cabeça intensa. Às vezes, aquela dor só vai passar ingerindo a bebida porque o corpo começa a pedir, porque é um estímulo químico, não é? Então, aquele indivíduo só vai passar aquele suposto sintoma se ela ingerir aquela quantidade. Mas, como eu falei, o álcool, ele disfarça muito porque ele está presente socialmente. Então, até esse indivíduo perceber que o corpo dele está pedindo, ele chega num grau de prejuízo enorme. A ponto de alguns casos, não é, que eu já atendi na minha clínica, de pacientes assim, terem exatamente o esquecimento, né? Uma memória totalmente fragmentada e a pessoa só se aperceber disso 48 horas depois e falar, realmente, isso é um quadro que já está muito na minha vida, repetido, e eu entendo que hoje o álcool tem tirado a minha presença, a minha vontade de viver o presente. E quantas são as pessoas que estão assim, né? A questão do álcool,
E o risco do coma alcoólico, realmente são muitos os problemas, muitas as situações difíceis que o vício ele vai provocando. A pessoa ela não perde somente, muitas das vezes, né, a questão do vício, a saúde, mas perde a família, a dignidade, o emprego. Quantas são as pessoas que, por conta do álcool, perderam uma excelente oportunidade financeira? Quantas são as pessoas que perderam o casamento? Quantas são as pessoas que perderam filhos? Quantas são as pessoas que perderam a dignidade por conta do vício? Nós precisamos realmente refletir sobre isso. E na sua casa, no seu círculo de amigos, tem alguém enfrentando uma situação como esta? Não deixa essa pessoa chegar ao fundo do poço, né? Que é uma expressão que muitos usam, né? Chegar realmente ao grande sofrimento, não faça isso. Estenda a mão, começa a orar, ajudar. Tanto em questão de oração, daqui a pouquinho vamos realizar a prece em seu favor. Falando em prece e oração, coisa boa, vamos à segunda parte, daqui a pouquinho voltamos com todos. Conosco, na tela. Ele foi contando algumas histórias de Jesus e eu achava interessante aquilo. Ele também comentou que tinha a Igreja da Graça, que era do missionário que passava na televisão, porque eu já tinha visto sobre o missionário na televisão, né? Nunca foi de ficar assistindo. Ele não bebia mais, não fumava. Eu que ficava, incentivava ele para voltar a fumar e ele não voltava. Eu incentivava ele a beber, ele não bebia. E eu entrei na igreja em 2009, quando foi em 2012 que eu acabei me batizando. Eu senti a necessidade também de levar essa salvação para minha família, né? Eu lutava na minha casa porque minha irmã e minha mãe, ela era totalmente fora de Deus. Assim. Comecei a vir nos domingos, comecei a fazer a campanha pela família nas quartas-feiras, comecei a vir na libertação nas sextas-feiras, comecei a ter interesse em ler a Bíblia, porque até então Bíblia para mim era só um livro, né? Foi onde eu, depois de muito tempo, eu consegui fazer minha irmã vir assistir um culto comigo. E eu, depois desse culto que ela veio, ela parece que não teve resultado nenhum. Porque eu queria enfrentar ele, eu queria que ele me provasse a existência de algo que eu não acreditava. Irmãos, né? Lá em casa eu também não sou filho único, eu entendo essa questão aí. Porém, em Deus alcançamos o melhor, é em Deus que vencemos. Você sabe que Deus pode mudar a sua casa, né? Sabe que Deus pode mudar a sua família. E algo que eu sempre brinco na igreja, muitas das vezes a pessoa, no início do culto, ou no decorrer da mensagem, eu digo o seguinte, olha, irmãos, vocês sabem, né? Que tudo é possível àquele que, aí o povo fala, crê. Não é aquele que quer, porque querendo tem muita gente, tem que crer. Então põe isso no coração. Não basta apenas querer uma família feliz, desejar uma família feliz. É necessário semear para colher esta felicidade. E como que a pessoa ela pode colher essa felicidade? Através da Escritura Sagrada, é através da boa palavra de Deus. A Bíblia diz assim, segundo Samuel, capítulo 24, no versículo 19, Davi obedeceu à ordem de Deus. O Senhor, né, Todo-Poderoso, e foi como Gade lhe tinha dito. Pastor, por que Davi obedeceu? Porque Davi, uma certa vez, esse é um relato de fé que conta a história que Davi ele levantou um censo. E aquilo ali entristeceu o coração de Deus e a questão também acarretou a maldição sobre Israel. E para vencer aquela situação, Gade, que era o profeta, chegou diante dele e falou o seguinte, ó, vai agora e faça isso. E ele seguiu. Pastor, quem era Gade? Gade era a própria obra de Deus, a pregação do Evangelho, era o profeta que falava e representava o Todo-Poderoso. Você quer ser feliz? Começa a ouvir um pouquinho mais o que diz a Escritura Sagrada, começa a acompanhar a programação, né? Começa a se envolver mais com as coisas de Deus, você vai receber a direção. Recebeu a direção, faça. Davi fez aquilo que Gade orientou e deu certo, porque ambos agiram na direção de Deus. Vamos à terceira parte? Daqui a pouquinho voltamos. Depois de um bom tempo veio minha irmã e minha mãe junto para a igreja, elas conheceram a palavra, elas escutaram, né? E um dia ele fez uma proposta para mim, né, para estar vindo na igreja. E eu aceitei na hora. Em 2 meses que eu estava aqui, eu me batizei, praticamente eu mudei
completamente, que eu parei de beber e parei de fumar. E quando minha mãe ficou doente, ela teve um problema de uma alergia, e minha irmã também já tinha vindo para a igreja comigo, a gente já estava fazendo a obra junto, né? Já veio na Igreja da Graça com a gente algumas vezes, já participou até da reunião de mulheres da Igreja da Graça. Todos os dias nós falávamos da palavra para ela, nós líamos a Bíblia, nós estávamos na época do curso Fé, nós fazíamos curso Fé com ela. Até que no final da vida dela, a gente tem certeza da salvação dela, porque ela aceitou Jesus. E eu vejo assim, para você que está buscando pela sua família, você está buscando e você não vê uma saída, você não vê a solução, não para de buscar. A lição que eu tiro de tudo isso é que as pessoas têm que procurar Jesus. Eu demorei 15 anos para ver a conversão da minha família e todo dia eu estava buscando por eles. Então eu sei que Deus tem um trabalho na nossa vida. Parabéns, parabéns, que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. Pega o copo com água, deixa eu pegar aqui o meu aqui, já está aqui em mãos. Nós vamos realizar uma prece, realizar uma oração em seu favor, para que o Deus da Bíblia venha abençoar sua casa, venha abençoar o seu lar. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, abençoa a vida desta pessoa que ora conosco. Esta grande corrente de fé que se faz agora, chegamos, ó Deus, na Tua presença, determinando libertação, cura, provisão divina, proteção, tudo que o nosso coração necessita. Pois nós acreditamos que o Senhor é Deus para abençoar. E desde já determinamos que todo mal vá embora em nome de Jesus. Amém? Beba da água, receba a bênção. Graças ao bom Deus, colocar o copo com água aqui. Eu creio que Deus é poderoso para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Você quer compartilhar essa história com pessoas? Você pode compartilhar através da nossa rede social, exatamente. Palavra Urgente na rede social, no Instagram, como também no YouTube. Basta apenas pesquisar lá na lupa, colocar lá @Palavra Urgente, se inscreve, ou então começa a seguir e será sempre notificada cada novidade. Em Deus você pode ser muito feliz. Chega de ficar lamentando, dizendo que não tem jeito, começa a falar que você pode, que Deus é contigo. Como disse Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fica então, um beijo de toda a equipe do Palavra Urgente, um forte abraço. E eu quero pedir, você já começou a pesquisar aí? Pegou lá, pesquisando na rede social? Então vai lá, deixa um coraçãozinho, deixa um abraço, um cheiro, Faz bem, aquece o nosso coração. Que Deus ilumine, vamos uma bela faixa musical e seguimos com vitória. A paz. Você tem um pai que nunca te abandona, que nunca te esquece. Pode uma mãe se esquecer de seu filho. Pode uma mãe se esquecer de abraçá-lo. Pode uma mãe se esquecer de seu filho. Eu nunca te esquecerei. Eu nunca te esquecerei. Eu sou teu pai e não abro mão de ti. Eu sou teu pai e não abro mão de ti. Não importa quantas vezes você caiu, eu estou aqui pra te levantar. Pode uma mãe se esquecer de seu filho. Pode uma mãe se esquecer de abraçá-lo. Pode uma mãe se esquecer.